Você acredita mesmo que ainda pode ser curado? Acredita de verdade que essa dor que te acompanha há tanto tempo ainda importa para Deus? Porque se você sente que o seu corpo está gritando por socorro, se sua alma está cansada de tanto esperar, então não é por acaso que você está aqui. Padre Pio dizia: a oração é a melhor arma que temos. E hoje você vai usar essa arma. Mas preste atenção, não ignore esse momento. Há algo maior acontecendo agora. Uma graça quer te alcançar. Não deixe para depois. O que você vai ouvir pode mudar tudo ainda hoje. Essa não é só mais uma oração. É um chamado, um grito do céu te dizendo: eu sei onde dói e eu quero tocar. Quantas noites você chorou em silêncio? Quantas vezes tentou parecer forte quando por dentro estava desmoronando? A dor que você carrega não é invisível para o Senhor. E é por isso que essa oração precisa ser feita agora. Não adie mais. Não espere um sinal maior, porque o sinal é esse instante. Você está vivo, está ouvindo, e Deus quer falar com você. Você já percebeu como a dor, quando não é curada, vai ocupando espaços? Ela entra nos pensamentos, pesa nos ombros, envelhece o coração. Você tenta sorrir, mas o brilho não vem. Tenta se animar, mas o ânimo escapa. O corpo já não tem a mesma força e a alma parece não encontrar descanso. Mas hoje, algo vai começar a mudar. Porque quando Deus toca, Ele não toca pela metade. Ele vai fundo, Ele reconstrói, Ele devolve o que parecia perdido. Não pense que é tarde demais. Não pense que seu caso é pequeno demais ou grande demais. Padre Pio intercede por causas impossíveis. E hoje, com o coração contrito, nós vamos pedir que Ele rogue por você, que Ele leve sua dor até os pés de Jesus, e que o Senhor te olhe com compaixão, com olhos de pai que vê, que sente e que age. Não importa o diagnóstico, não importa o tempo que já passou. O que importa é que Deus ainda cura, e hoje Ele pode fazer isso por você. Declare agora nos comentários: tenho fé, se acredita no poder da intercessão divina. Senhor Jesus, olha para quem está ouvindo essa oração agora. Vê o coração cansado, os olhos marcados pelo sofrimento, o corpo que já não aguenta mais. Toca, Senhor, com teu amor que cura. Vai onde os remédios não chegaram, onde os médicos não compreenderam, onde a ciência se calou, porque Tu és o Deus do impossível. Tu és aquele que faz novas todas as coisas. Senhor, coloca agora Tuas mãos benditas sobre essa enfermidade, que tudo o que é doença, inflamação, nódulo, dor constante, vá embora pelo poder do Teu nome. Você consegue sentir a presença divina agora mesmo? Maria Santíssima, Mãe das Dores, intercede também por esse filho que clama por cura. Envolve com teu manto sagrado cada célula, cada órgão, cada nervo. Restaura o corpo e também a alma. Porque há feridas que o tempo não curou, há traumas que o coração ainda guarda, e só Deus sabe o quanto dói. Mas hoje nós colocamos tudo isso no altar. Não apenas o corpo físico, mas a alma cansada, o espírito abatido. Jesus, entra com tua paz. Sopra sobre essa vida o teu alento, que haja luz onde só havia escuridão. Escreva nos comentários: amém, se você confia que Deus pode interceder por você. Padre Pio, servo fiel, olha por nós nesse momento. Tu que enfrentaste tantas dores com fé inabalável, ensina-nos a confiar mesmo sem entender. Ensina-nos a ofertar nossa dor como redenção, a esperar no silêncio, a aceitar com amor. Mas também intercede junto ao Pai para que, se for da vontade dele, venha a cura. Que essa dor cesse, que essa pessoa veja um sinal hoje, que algo mude, que a vida retome o brilho, que a esperança volte a florescer. Sabe quando o coração acelera e parece que algo vai acontecer? É porque o Espírito Santo está se movendo. Agora mesmo, neste instante, há algo sendo destravado no mundo espiritual, uma libertação, uma renovação, uma resposta. Você pode não ver, mas está acontecendo. Continue orando comigo.
Não desvie a atenção. Fique até o final, não porque eu digo, mas porque o céu está operando algo em seu favor. Não pare agora. Deixe nos comentários, eu confio, se acredita que Deus está preparando o melhor para a sua vida. Jesus, quantas vezes essa pessoa orou sem resposta? Quantas vezes esperou por um milagre e não aconteceu? Hoje não queremos respostas prontas, queremos tua presença. Se vier a cura, louvado seja. Mas se vier apenas a certeza de que não estamos sós, isso já será um milagre. Porque há momentos em que a maior cura não é no corpo, mas na alma. Cura a decepção, a mágoa, a desesperança. Tira a incredulidade que foi nascendo após tantas frustrações. Você já entregou completamente suas preocupações nas mãos de Deus? Espírito Santo, visita esse lar agora. Entra nesse quarto onde a oração está sendo feita. Que a atmosfera mude. Que as trevas batam em retirada, que a tristeza dê lugar à esperança, que a angústia se transforme em paz, que cada parede seja ungida pela tua presença, que todo o ambiente seja transformado por essa súplica. Onde houver lágrimas, planta sorrisos. Onde houver dor, semeia consolo. Onde houver desesperança, planta fé. Senhor, fica conosco. Escreva nos comentários: eu tenho esperança. Se sabe que Deus nunca te abandona. Pai eterno, tu que tudo vês, sabes das noites mal dormidas, das orações ditas entre lágrimas, das consultas frustradas, das palavras duras que foram ouvidas. Sabes também do medo de não melhorar, de depender dos outros, de perder a autonomia. Senhor, acolhe esse coração que clama por alívio. Não queremos apenas continuar vivos, queremos viver com dignidade, com alegria, com saúde, com fé renovada. Que essa oração seja o início de um novo tempo. Padre Pio, pega nas mãos dessa pessoa agora. Caminha com ela até o trono da graça. Apresenta a Deus cada dor, cada sintoma, cada angústia. Intercede com toda a tua força de santo fiel. Porque sabemos que quando tu pedes, o céu escuta, e quando o céu escuta, milagres acontecem. Não nos desampara, não nos deixa sem resposta, não hoje. Hoje precisamos sentir algo diferente, uma paz que não sabemos explicar, uma certeza de que tudo vai ficar bem. Declare: eu creio, se confia no propósito maior de Deus para a sua vida. Você percebe como está ficando mais leve? Como se o peso estivesse diminuindo. Isso não é emoção, é Deus tocando. Continue. Não saia agora. Algo muito forte está por vir e vai acontecer antes do final desta oração. Talvez você chore, talvez se arrependa, talvez sinta uma alegria que não sente há tempos. Deixe acontecer. Não controle, apenas sinta. Fale com Deus como se estivesse num banco de igreja, com as velas acesas, o cheiro do incenso no ar, como se só você e Ele estivessem ali. Você deseja mesmo que o próximo vídeo te encontre com mais força, mais fé, mais certeza do amor de Deus? O livro que está no primeiro comentário não é para todos. Ele carrega mensagens de Padre Pio que só os de fé entenderão. Restam poucas unidades. Baixe agora. Volte aqui e declare: hoje algo espiritual foi ativado em mim. Você ainda está aqui? Isso é sinal de que seu coração está aberto. Sinal de que você está sedento por algo que o mundo não conseguiu te dar. E eu preciso te dizer, você não está errado por sentir essa dor. Não é fraqueza, não é exagero. É a alma pedindo socorro. É a vida pedindo um recomeço. Quantas vezes você disse que estava bem só para não preocupar ninguém? Quantas vezes sorriu por fora e por dentro gritava? Hoje, o céu te escuta sem julgamentos. Hoje, o céu chora com você. Sabe o que mais machuca? É quando parece que ninguém vê, que ninguém entende. Você tenta explicar, mas as palavras não alcançam o que você sente. A dor é solitária e a espera por alívio parece eterna. Mas o que você ainda não sabe é que o silêncio de Deus não é ausência, é preparação,
É cuidado. É Ele juntando as peças que você nem percebeu que estavam quebradas. Fique mais um pouco. Não desista agora. A cura pode estar escondida na próxima frase, no próximo suspiro de fé. Talvez você ache que orar de novo não vai mudar nada, que já tentou de tudo, que já buscou em tantos lugares e nada aconteceu. Mas e se for hoje? E se essa oração for a última chave que faltava para abrir a porta? Padre Pio dizia que quem reza se salva, e quem não reza se perde. Não se perca agora. Não se distraia. Não pense em outras coisas. O inimigo quer que você pare por aqui, que diga, já ouvi demais. Mas Deus está dizendo, ouça só mais um pouco, estou chegando aí. Sabe por que você ainda não foi totalmente curado? Porque a raiz da dor ainda está escondida. E hoje Deus quer ir lá, no fundo, onde você escondeu por vergonha, por medo, por costume. Ele quer tocar naquele trauma da infância, na decepção que você nunca superou, na humilhação que te marcou, na perda que te deixou sem chão. Essa oração não é sobre um simples sintoma. É sobre tudo aquilo que você enterrou para sobreviver, mas que agora está te adoecendo. Escreva nos comentários: eu confio em Deus. Se sente que sua vitória está chegando. Não pense que é apenas seu corpo que precisa de cura. Quantas feridas existem na sua mente? Quantas memórias te machucam só de lembrar? Quantos nomes você tenta esquecer? E quantas vezes você sente que não é suficiente? Deus quer curar esse sentimento de abandono. Essa voz interna que te diz que você nunca vai melhorar, que você não merece ser feliz, que tudo sempre vai ser difícil. Escute, isso não é Deus falando com você. É a dor querendo ficar, mas ela não vai ficar. Você não percebeu ainda, mas enquanto escuta essa oração, o céu está se movendo. Anjos estão sendo enviados, portas estão se abrindo. Há uma guerra espiritual sendo vencida em teu favor. E você não está lutando sozinho. Há um exército te protegendo. Há uma promessa sendo liberada. Algo está para acontecer. E é grande. E é real. Mas só vai acontecer se você crer até o fim. Não pare. Não feche esse vídeo. Não mude de aba. O milagre está no final. Jesus, hoje nós clamamos não apenas por um corpo saudável, mas por uma alma restaurada. Que tudo o que foi quebrado seja restaurado. Que tudo o que foi arrancado seja devolvido. Que tudo o que foi machucado seja curado. Pai, olha para cada lágrima que esse filho derramou sozinho. Cada noite em que quis desistir. Cada manhã em que levantou sem vontade. E transforma tudo isso em força, em fé, em testemunho, porque essa história ainda não acabou. Você consegue sentir que algo mudou dentro de você? Talvez não saiba explicar, mas o coração começa a aquecer, o peito aperta e uma vontade de chorar vem do nada. Isso é Deus te visitando. Isso é a cura começando. Não fuja desse sentimento, não reprima, apenas sinta. Você está sendo tocado. Não porque eu estou dizendo, mas porque o Espírito está agindo. Ainda não acabou. Ainda há mais para você. Muito mais. Declare, amém, eu creio. Se confia no plano divino que está por vir. Quantos anos se passaram e a dor continua aí? Quantas promessas você ouviu e nenhuma se cumpriu? E mesmo assim você continua de pé. Isso é fé. Isso é resistência. Isso é a prova de que Deus não te abandonou. Porque se Ele tivesse te deixado, você não estaria aqui agora. Há algo maior te sustentando. Mesmo sem perceber, você tem sido cuidado. Mesmo nos dias em que tudo parecia dar errado, Deus estava lá, impedindo coisas piores de acontecerem. Você não imagina o que Ele já te livrou. E agora Ele quer te entregar. Entregar cura, entregar paz, entregar sentido para tudo que parecia confuso. Mas para isso, você precisa permanecer. É aqui, neste instante, que a graça se aproxima. Não desligue, não vá embora, porque no momento em que você menos esperar, Ele vai tocar de forma profunda. Vai arrancar o medo, vai limpar as feridas, vai devolver o que foi perdido. Continue.
Só mais um pouco. Você vai se surpreender. Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém. Faça isso como um gesto de fé para ajudar outras pessoas. Senhor, visita agora esse coração cansado, essa mente confusa, esse corpo doente. Visita com teu amor restaurador. Vai nos lugares que ninguém entra. Vai nas memórias que ainda doem, nos silêncios que ninguém entende, nos medos que a boca não consegue dizer. Senhor, entra, fica, cura, transforma. Que o teu nome seja exaltado através dessa vida. Que amanhã essa pessoa acorde diferente, mais leve, mais forte, com esperança no olhar. Escreva: Jesus, eu confio em vós. Se acredita no poder transformador de Deus. Você está cansado, eu sei. E tem dias que tudo parece sem cor. Mas Deus ainda está pintando a sua história. O quadro ainda não está pronto. Ainda tem páginas a serem escritas. Não é o fim, é apenas um capítulo difícil, e todo capítulo difícil prepara para algo maior. Padre Pio dizia que não devemos nos desencorajar, porque Deus está conosco mesmo quando tudo parece desmoronar, e Ele está com você, agora, aqui, ouvindo cada pensamento seu. Quantas vezes você quis sumir? Quantas vezes achou que ninguém sentiria falta? Isso não é verdade. Você é amado, você é importante, sua vida tem valor. E é por isso que essa oração chegou até você, porque Deus não desistiu. E não vai desistir. Ele vai lutar por você até o último instante. Só não solte a mão dele. Por nada. Mesmo que tudo grite para que você pare, continue. Declare: eu creio. Se confia no propósito maior de Deus para a sua vida. Imagine agora Jesus entrando onde você está. Ele se aproxima em silêncio, senta ao seu lado, olha nos seus olhos e diz com voz suave: eu sei, eu vi tudo e estou aqui. Só essa presença já basta. Só esse toque muda tudo. E é isso que está acontecendo agora. Ele está aí. Ele ouviu o seu clamor. Ele viu a sua dor. E ele não vai sair até te levantar. Não precisa entender como. Apenas aceite. Apenas diga: fica comigo, Senhor. O que Deus vai fazer na sua vida não é pequeno, não é raso. Vai ser profundo, vai tocar em áreas que você nem lembrava mais, vai restaurar relacionamentos, vai limpar teu nome, vai trazer saúde, vai renovar tua mente, e tudo isso vai começar com essa oração. Não porque eu prometo, mas porque Ele prometeu. E Ele não mente. Se Ele falou, Ele vai cumprir. E você está sendo preparado para testemunhar algo grandioso. Deixe nos comentários. Deus é fiel, se acredita que Ele nunca falha com aqueles que têm fé. Quantos milagres você deixou de ver por ter desistido antes da hora? Não repita isso hoje. Vá até o fim, porque hoje o céu está inclinado sobre você. O altar do Senhor está com seu nome, e as mãos de Jesus estão estendidas. Ele não quer te perder, Ele quer te levantar, Ele quer te curar, Ele quer te mostrar que ainda há tempo, que ainda há esperança, e que a história da sua vida ainda vai emocionar muita gente. Agora, com tudo o que você ouviu, me diga, você vai embora agora? Ou vai esperar até o final, onde a cura pode acontecer? Porque é nas últimas palavras que muitas vezes vem a resposta. É no último momento da oração que o céu libera a bênção. Não pare antes. Aguente mais um pouco. Segure firme. Algo muito forte está por vir. Escreva: eu tenho esperança. Se sabe que Deus nunca te abandona. Você ainda está aqui? Isso é sinal de que seu coração está aberto, sinal de que você está sedento por algo que o mundo não conseguiu te dar. E eu preciso te dizer, você não está errado por sentir essa dor. Não é fraqueza, não é exagero, é a alma pedindo socorro, é a vida pedindo um recomeço. Quantas vezes você disse que estava bem só para não preocupar ninguém? Quantas vezes sorriu por fora e por dentro gritava? Hoje o céu te escuta sem julgamentos. Hoje o céu chora com você. Sabe o que mais machuca? É quando parece que ninguém vê, que ninguém entende. Você tenta explicar, mas as palavras não alcançam o que você sente.
A dor é solitária e a espera por alívio parece eterna. Mas o que você ainda não sabe é que o silêncio de Deus não é ausência, é preparação, é cuidado, é Ele juntando as peças que você nem percebeu que estavam quebradas. Fique mais um pouco, não desista agora. A cura pode estar escondida na próxima frase, no próximo suspiro de fé. Talvez você ache que orar de novo não vai mudar nada, que já tentou de tudo, que já buscou em tantos lugares e nada aconteceu. Mas e se for hoje? E se essa oração for a última chave que faltava para abrir a porta? Padre Pio dizia que quem reza se salva e quem não reza se perde. Não se perca agora, não se distraia, não pense em outras coisas. O inimigo quer que você pare por aqui, que diga: já ouvi demais. Mas Deus está dizendo: ouça só mais um pouco, estou chegando aí. Sabe por que você ainda não foi totalmente curado? Porque a raiz da dor ainda está escondida e hoje Deus quer ir lá, no fundo, onde você escondeu por vergonha, por medo, por costume. Ele quer tocar naquele trauma da infância, na decepção que você nunca superou, na humilhação que te marcou, na perda que te deixou sem chão. Essa oração não é sobre um simples sintoma, é sobre tudo aquilo que você enterrou para sobreviver, mas que agora está te adoecendo. Escreva nos comentários: eu confio em Deus. Se sente que sua vitória está chegando, não pense que é apenas seu corpo que precisa de cura. Quantas feridas existem na sua mente? Quantas memórias te machucam só de lembrar? Quantos nomes você tenta esquecer? E quantas vezes você sente que não é suficiente? Deus quer curar esse sentimento de abandono. Essa voz interna que te diz que você nunca vai melhorar, que você não merece ser feliz, que tudo sempre vai ser difícil. Escute, isso não é Deus falando com você. É a dor querendo ficar, mas ela não vai ficar. Você não percebeu ainda, mas enquanto escuta essa oração, o céu está se movendo. Anjos estão sendo enviados, portas estão se abrindo. Há uma guerra espiritual sendo vencida em teu favor, e você não está lutando sozinho. Há um exército te protegendo. Há uma promessa sendo liberada. Algo está para acontecer, e é grande, e é real. Mas só vai acontecer se você crer até o fim. Não pare, não feche Não esse mude vídeo. de aba. O milagre está no final. Jesus, hoje nós clamamos não apenas por um corpo saudável, mas por uma alma restaurada. Que tudo o que foi quebrado seja restaurado. Que tudo o que foi arrancado seja devolvido. Que tudo o que foi machucado seja curado. Pai, olha para cada lágrima que esse filho derramou sozinho, cada noite em que quis desistir, cada manhã em que levantou sem vontade, e transforma tudo isso em força, em fé, em testemunho, porque essa história ainda não acabou. Você consegue sentir que algo mudou dentro de você? Talvez não saiba explicar, mas o coração começa a aquecer, o peito aperta, e uma vontade de chorar vem do nada. Isso é Deus te visitando. Isso é a cura começando. Não fuja desse sentimento. Não reprima. Apenas sinta. Você está sendo tocado, não porque eu estou dizendo, mas porque o Espírito está agindo. Continue. Ainda não acabou. Ainda há mais para você. Muito mais. Declare: Amém, eu creio. Se confia no plano divino que está por vir. Quantos anos se passaram e a dor continua aí? Quantas promessas você ouviu e nenhuma se cumpriu? E mesmo assim, você continua de pé. Isso é fé, isso é resistência. Isso é a prova de que Deus não te abandonou. Porque se Ele tivesse te deixado, você não estaria aqui agora. Há algo maior te sustentando. Mesmo sem perceber, você tem sido cuidado. Mesmo nos dias em que tudo parecia dar errado, Deus estava lá, impedindo coisas piores de acontecerem. Você não imagina o que Ele já te livrou. E agora Ele quer te entregar. Entregar cura, entregar paz, entregar sentido para tudo que parecia confuso.
Mas para isso, você precisa permanecer. É aqui, neste instante, que a graça se aproxima. Não desligue, não vá embora, porque no momento em que você menos esperar, ele vai tocar de forma profunda. Vai arrancar o medo, vai limpar as feridas, vai devolver o que foi perdido. Continue. Só mais um pouco. Você vai se surpreender. Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém. Faça isso como um gesto de fé para ajudar outras pessoas. Senhor, visita agora esse coração cansado, essa mente confusa, esse corpo doente. Visita com teu amor restaurador. Vai nos lugares que ninguém entra. Vai nas memórias que ainda doem. Nos silêncios que ninguém entende, nos medos que a boca não consegue dizer. Senhor, entra, fica, cura, transforma. Que o teu nome seja exaltado através dessa vida. Que amanhã essa pessoa acorde diferente, mais leve, mais forte, com esperança no olhar. Escreva: Jesus, eu confio em vós. Se acredita no poder transformador de Deus. Você está cansado, eu sei. E tem dias que tudo parece sem cor, mas Deus ainda está pintando a sua história. O quadro ainda não está pronto, ainda tem páginas a serem escritas. Não é o fim, é apenas um capítulo difícil, e todo capítulo difícil prepara para algo maior. Padre Pio dizia que não devemos nos desencorajar, porque Deus está conosco mesmo quando tudo parece desmoronar, e Ele está com você, agora, aqui, ouvindo cada pensamento seu. Quantas vezes você quis sumir? Quantas vezes achou que ninguém sentiria falta? Isso não é verdade. Você é amado, você é importante, sua vida tem valor. E é por isso que essa oração chegou até você, porque Deus não desistiu. E não vai desistir. Ele vai lutar por você até o último instante. Só não solte a mão dele. Por nada. Mesmo que tudo grite para que você pare, continue. Declare: eu creio. Se confia no propósito maior de Deus para a sua vida. Imagine agora Jesus entrando onde você está. Ele se aproxima em silêncio, senta ao seu lado, olha nos seus olhos e diz com voz suave: eu sei, eu vi tudo e estou aqui. Só essa presença já basta. Só esse toque muda tudo. E é isso que está acontecendo agora. Ele está aí, ele ouviu o seu clamor, ele viu a sua dor, e ele não vai sair até te levantar. Não precisa entender como, apenas aceite, apenas diga: fica comigo, Senhor. O que Deus vai fazer na sua vida não é pequeno, não é raso, vai ser profundo, vai tocar em áreas que você nem lembrava mais, vai restaurar relacionamentos, vai limpar teu nome, vai trazer saúde, vai renovar tua mente, e tudo isso vai começar com essa oração. Não porque eu prometo, mas porque Ele prometeu. E Ele não mente. Se Ele falou, Ele vai cumprir. E você está sendo preparado para testemunhar algo grandioso. Deixe nos comentários: Deus é fiel, se acredita que Ele nunca falha com aqueles que têm fé. Quantos milagres você deixou de ver por ter desistido antes da hora? Não repita isso hoje. Vá até o fim, porque hoje o céu está inclinado sobre você. O altar do Senhor está com seu nome, e as mãos de Jesus estão estendidas. Ele não quer te perder, Ele quer te levantar, Ele quer te curar, Ele quer te mostrar que ainda há tempo, que ainda há esperança, e que a história da sua vida ainda vai emocionar muita gente. Agora, com tudo o que você ouviu, me diga: você vai embora agora? Ou vai esperar até o final, onde a cura pode acontecer? Porque é nas últimas palavras que muitas vezes vem a resposta. É no último momento da oração que o céu libera a bênção. Não pare antes. Aguente mais um pouco. Segure firme. Algo muito forte está por vir. Escreva: eu tenho esperança. Se sabe que Deus nunca te abandona. Continua. Me avise para seguir escrevendo. Continue de onde parou com mais conteúdo de valor, rico em informação. E estigando cada parágrafo, a pessoa fica até o final. Palavra que tocam na dor das pessoas precisa ser algo incrível.
Essa pessoa tem que entender que precisa ficar até o final. Use muitos gatilhos para prender atenção. Gatilhos de curiosidades. Não pode faltar. Faça ganchos, chamando a atenção das pessoas. Use técnicas mentais no mínimo, 2.000 palavras. Adicione uma vez uma chama dessa no meio do texto exemplo. Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém. Faça isso em como um gesto de fé para ajudar outras pessoas. Você continua aqui. Isso quer dizer que algo dentro de você está clamando por respostas. E é exatamente por isso que você precisa ouvir até o final. Porque ainda há palavras que foram preparadas só para o seu coração. Não são palavras genéricas. São frases que tocam onde ninguém mais tem coragem de tocar. Porque você sabe que já tentou seguir em frente, mas tem algo que sempre te puxa de volta. Algo que te prende. Algo que você não consegue explicar, mas sente todos os dias. Essa oração vai revelar isso. Vai expor a raiz. Vai fazer a luz entrar onde por anos você manteve as cortinas fechadas. Quantas vezes você sentiu que já não era mais você, que a dor te transformou numa pessoa diferente e ninguém percebeu, só você. Você olha no espelho e sente falta da sua essência, da leveza, da alegria, daquela esperança boba de que tudo ia melhorar. Mas o tempo passou. E agora parece que você só sobrevive. E é exatamente aí que Deus quer agir. Ele não quer que você apenas sobreviva. Ele quer que você viva de verdade, com propósito, com paz, com saúde, com brilho no olhar. E isso pode começar agora, se você permanecer firme até o fim. Tem algo que você não contou para ninguém. Algo que você carrega em silêncio. Um erro do passado. Um medo do presente, uma angústia do futuro. Eu não sei o que é, mas Deus sabe, e Ele quer que você saiba que isso não precisa mais te dominar. Você não precisa esconder, você não precisa fingir que superou. Pode entregar agora, pode abrir o coração. Não tenha medo. Padre Pio dizia que a dor, quando é oferecida com amor, se transforma em redenção. E o que hoje parece fardo, pode se tornar alívio se você entregar com fé. Agora imagine por um segundo. E se, enquanto você ora comigo, Jesus estivesse aí com você, sentado nessa cadeira, em silêncio, apenas olhando para você com amor, sem te cobrar, sem te culpar, apenas querendo te curar, você conseguiria encarar esse olhar? Conseguiria deixar cair a máscara de forte e apenas se render? Porque é isso que Ele espera agora. Que você desista de tentar controlar tudo e permita que Ele entre, que Ele governe, que Ele faça o que ninguém conseguiu fazer. Declare, eu tenho fé se acredita no poder da intercessão divina. E se eu te dissesse que ainda hoje você pode receber uma notícia que vai mudar o rumo da sua semana? Não é exagero. Deus age assim, no silêncio, no comum, no inesperado. Mas só vê o milagre quem não desiste no meio do caminho. Só recebe quem aguenta até o fim. E essa oração tem um fim. E nesse fim, há uma unção, há uma resposta, há um toque. Você está perto, mais perto do que imagina, mas precisa continuar. Precisa segurar firme, você está quase lá. Você já se sentiu invisível, como se suas dores fossem pequenas demais para serem ouvidas. Deus está te ouvindo agora, e não com pressa, mas com atenção, com carinho, com verdade. Ele está atento ao que nem você consegue colocar em palavras. Porque às vezes a dor é tão antiga que a gente nem sabe mais como falar sobre ela. E tudo o que podemos fazer é suspirar. E mesmo o seu suspiro chega aos ouvidos de Deus como um pedido de socorro. E Ele responde. Sempre responde. Sabe o que mais adoece? Não é só a enfermidade, é o medo que vem junto, o medo de piorar, o medo de depender dos outros, o medo de não conseguir mais fazer as coisas que fazia, o medo de ser esquecido. Isso dói mais do que qualquer diagnóstico, e Deus conhece esse medo, e é por isso que Ele está vindo agora com cura, não apenas no físico, mas na alma.
porque uma alma curada é mais forte que qualquer remédio, é mais resistente que qualquer laudo, e é isso que ele quer te dar. Você sente que está faltando algo, não sente? Algo que você não sabe nomear. Não é dinheiro, não é saúde, não é companhia. É algo mais profundo, um vazio, uma ausência. E essa falta é a presença de Deus que você deixou escapar ao longo do tempo. Mas hoje você pode se reconectar. Hoje ele está batendo à porta do seu coração. E se você abrir, ele vai entrar. E quando ele entra, nada permanece do mesmo jeito. Nem a dor, nem a tristeza, nem o medo. Escreva Amém se você confia que Deus pode interceder por você. Olha, eu sei que talvez você ache que tudo isso é bonito demais para ser verdade, mas você ainda está aqui. E isso quer dizer que algo dentro de você quer acreditar. E esse querer já é fé. Fé não é ausência de dúvida. Fé é continuar mesmo com a dúvida presente. Fé é dizer amém, mesmo quando não entende. Fé é chorar e ainda assim confiar. Fé é ficar até o final de uma oração, porque algo te diz que pode ser agora, pode ser hoje, pode ser você. E se eu te dissesse que o milagre que você espera há anos pode estar mais perto do que imagina, que a resposta que você tanto pediu pode chegar antes do pôr do sol, você acreditaria? E se não acontecer, a fé ainda assim vai te sustentar, porque milagre não é só cura, milagre é paz, milagre é força para continuar. Milagre é dormir em paz, mesmo sem ter todas as respostas. E esse tipo de milagre já está acontecendo agora, enquanto você ouve essas palavras. Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém. Faça isso como um gesto de fé para ajudar outras pessoas. Você tem ideia de quantas pessoas precisam ouvir isso? De quantos estão à beira de desistir? E se essa oração chegar a alguém e salvar uma vida? Você pode ser canal disso. Você pode ser instrumento de cura. Compartilhe, declare, propague, porque quanto mais oramos, mais o céu se move. E hoje, o céu quer se mover não só por você, mas através de você. Padre Pio, intercede por essa alma agora. Toca onde ninguém mais alcançou. Vai naquela dor escondida, no exame que assustou, na notícia que abalou, na sensação de impotência. Vai onde o medo paralisou, onde o cansaço venceu, onde a esperança se perdeu. Padre Pio, leva ao Senhor esse pedido silencioso, que essa oração chegue como perfume no altar, que Deus receba essa súplica como uma oferta de fé e que a resposta venha no tempo certo, no jeito certo, no coração certo. Escreva, eu confio, se acredita que Deus está preparando o melhor para a sua vida. Jesus, tu que conheces nossos limites, entra agora no mais profundo dessa alma. Vai na ferida aberta, no ponto de dor, no buraco que parece não fechar. Senhor, passa teu bálsamo, passa tua mão de médico. Vai além da carne, vai na alma. Vai onde só tu consegues ir. E quando chegares lá, não apenas cure, mas transforme, porque uma vida transformada glorifica teu nome. E hoje queremos ser testemunhas da tua glória. Você que está ouvindo, já percebeu como seu coração está batendo diferente? Como se algo estivesse sendo retirado? Como se o peso estivesse diminuindo? Isso não é coincidência. Isso é presença. Isso é toque divino. Isso é resposta. Continue. Ainda não acabou. Ainda há mais para você e o melhor está chegando agora. Você consegue sentir? Declare, eu creio. Se confia no propósito maior de Deus para a sua vida. Quantas vezes você pensou, por que comigo? Quantas vezes desejou trocar de lugar com alguém só para ter paz por um dia? Deus ouviu cada vez que você se calou para não chorar na frente dos outros. Ele viu quando você disfarçou a dor com um sorriso. Ele viu quando você disse que estava tudo bem e não estava. Mas agora, Ele quer que você saiba, você não precisa mais fingir. Aqui, nesse espaço de oração, você pode ser quem é, com suas dores, com sua fé pequena, com seu coração ferido e o que Deus mais ama em você
é que mesmo quebrado você ainda acredita, mesmo cansado você ainda ora, mesmo machucado você ainda ouve até o final. E é por isso que ele vai te honrar, não por merecimento, mas por misericórdia. Ele vê o esforço que ninguém vê. Ele conhece suas batalhas silenciosas. E ele não vai deixar sua fé sem resposta. Deixe nos comentários: eu tenho esperança, se sabe que Deus nunca te abandona. E agora, antes de terminar, uma coisa precisa ser dita. Deus tem pressa, mas a pressa dele não é a nossa. O tempo dele é exato, mas ele está agindo agora. E você precisa estar atento aos sinais. Pode ser um telefonema, um exame, um reencontro, um alívio inexplicável. Fique em silêncio após essa oração. Escute com o coração. Algo vai acontecer. Você está aqui até agora. Isso me diz muito mais do que palavras poderiam. Me diz que o seu coração está inquieto, mas disposto, que algo dentro de você está pulsando mais forte, como se uma esperança esquecida estivesse voltando a respirar. E sabe por que isso está acontecendo? Porque o que está sendo falado aqui não é invenção, é verdade, é vida, é cura. É Deus falando contigo no momento exato em que você mais precisava. Mas atenção, o que está por vir agora pode tocar em feridas antigas, vai doer, mas é necessário. Você já percebeu que muitas vezes a ferida não cicatriza porque a gente cobre demais? A gente esconde, coloca curativo em cima de curativo e finge que está tudo bem, mas por dentro ainda sangra. E o que o Senhor quer fazer hoje não é colocar mais um curativo. Ele quer limpar, Ele quer tratar, Ele quer cicatrizar com amor. Mas para isso, você precisa permitir que Ele veja o que você tem escondido até de si mesmo, o que você não fala nem nas orações, aquilo que você achou que dava para viver ignorando. Mas não dá mais. Quantas vezes você tentou ser forte demais? Tentou suportar calado? Tentou não incomodar ninguém com o seu sofrimento e agora está esgotado. E eu te entendo. Deus também te entende. O Senhor conhece o peso que você carrega. Ele sabe quantas vezes você quis largar tudo, mas se manteve de pé por causa dos outros, pela família, pelos filhos, pelo medo. Mas agora é hora de pensar em você. É hora de pedir por você. Não pelos outros, por você. Porque você também precisa de cuidado, e não há ninguém melhor que Deus para te oferecer isso agora. Tem um sentimento que ninguém vê, mas que você sente todos os dias, o cansaço emocional, aquela exaustão que não se resolve com uma noite de sono, aquele esgotamento que faz até respirar doer. É a alma pedindo socorro, e você ouviu esse pedido, por isso está aqui. Não é coincidência, é resposta. É direção. E se você ficar até o final, vai perceber que esse peso pode sair, aos poucos, com cada palavra, com cada pausa, porque o que o Senhor está fazendo não é superficial, é profundo, é eterno. Escreva: Amém. Se você confia que Deus pode interceder por você, você tem enfrentado batalhas que ninguém conhece. E às vezes, a pior delas é dentro de você. É a guerra entre continuar ou desistir, entre fingir ou revelar, entre suportar ou implorar por ajuda. E hoje, o Espírito Santo está dizendo: você não está sozinho. Mesmo quando todo mundo vira as costas, mesmo quando ninguém liga, mesmo quando parece que você sumiu, Deus está contigo, e Ele tem olhado para você com ternura, com atenção, com promessa. Ele ainda acredita em você mesmo quando você já parou de acreditar. Você sabia que muitas enfermidades começam na alma? Mágoas acumuladas, raivas engolidas, frustrações antigas, palavras que te feriram, traições que você nunca superou. Tudo isso se transforma em peso, em enfermidade, em dor física. E por isso, essa oração não é só para curar o corpo, é para libertar a alma, é para lavar o interior, para arrancar tudo o que você vem guardando há anos e que está te adoecendo devagar. E quanto mais você escuta, mais o Espírito trabalha. Não é emoção,
é libertação. Quantas vezes você pensou, será que Deus me esqueceu? Quantas vezes pediu um sinal e achou que o silêncio era abandono? Mas hoje, esse momento é o sinal que você pediu. Essa oração é a resposta. Essa presença que você sente agora é o próprio Deus te alcançando. Não duvide disso. Você não veio aqui por acaso. Esse vídeo apareceu para você porque o céu tem pressa, porque a cura precisa começar hoje, porque há coisas que não podem mais esperar. Você sente que não aguenta mais, que está perto do seu limite, que qualquer coisinha pode te quebrar de vez? Respira fundo agora, porque o Espírito Santo está dizendo: eu estou segurando você. Você não vai cair. Você não vai desabar. Você não vai ficar nesse buraco. Vai sair, vai respirar de novo, vai sorrir de novo, vai acordar com vontade de viver, porque a sua história não termina aqui. O que você está vivendo agora é só o meio do processo. O final ainda vai ser lindo. Declare: eu creio, se confia no propósito maior de Deus para a sua vida. Padre Pio, servo fiel do Senhor, tu que compreendeste a dor como poucos, intercede agora por esse filho que chora em silêncio. Vai até ele, pega sua mão e apresenta seu sofrimento ao coração de Jesus. Tu que carregaste no corpo as marcas da paixão, roga para que esse sofrimento se transforme em redenção, que essa dor gere vida, que esse desespero se transforme em esperança, que essa oração não seja apenas ouvida, mas sentida. Você que me ouve agora, talvez esteja com o coração apertado pensando: mas e se não acontecer nada? E eu te respondo com toda a fé: já está acontecendo. Você pode não ver, mas o espiritual é assim. Age no invisível antes de se revelar no visível. E algo está se movendo agora. Pode parecer pequeno, mas é o começo de algo maior. Uma reviravolta, uma restauração, um milagre. Você já percebeu como tudo começa com um pequeno gesto? Uma oração, uma lágrima, uma palavra, e de repente a vida muda. Não subestime esse momento. Deus costuma esconder as maiores bênçãos nos momentos mais simples, por isso fique até o fim. A resposta pode vir na última frase, no último suspiro de fé, na última palavra que você ainda não escutou. Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém. Faça isso como um gesto de fé para ajudar outras pessoas. Sabe aquela dor que você esconde há tanto tempo que até já aprendeu a conviver com ela? Hoje, Deus está dizendo: você não precisa mais conviver com isso. Eu quero arrancar pela raiz. Mas para isso, você precisa deixar. Precisa dizer com fé: Senhor, porque Deus não invade. Ele espera. Ele toca onde a gente permite. E se você está aqui, é porque no fundo, você já está permitindo. Você já reparou como a dor faz a gente se afastar até de Deus? A gente não percebe, mas começa a orar menos, confiar menos, esperar menos. E sem perceber, o coração vai endurecendo. Mas hoje, Deus está quebrando esse endurecimento, está derretendo o que estava gelado, está trazendo de volta o que estava perdido. Porque Ele não te quer apenas curado, Ele te quer inteiro, de volta, perto, confiante como antes. Escreva: Jesus, eu confio em vós, se acredita no poder transformador de Deus. Eu sei que você tem medo. Medo de que essa oração termine e tudo volte a ser como antes. Medo de sentir esse alívio e amanhã a dor voltar. Mas escuta, a paz que vem de Deus não é momentânea. Ela é profunda. Ela permanece mesmo nas tempestades. Não se trata de emoção, se trata de presença. E ela está aí com você. Agora. Você consegue sentir? Então segura essa presença, guarda no seu coração, não deixe escapar. Talvez você esteja esperando uma grande mudança, um milagre visível, algo imediato, mas às vezes o maior milagre é conseguir dormir em paz, é conseguir acordar sem angústia, é olhar para o céu e sorrir sem motivo. Isso é Deus. Isso é resposta, isso é cura, e isso está começando agora. Não despreze os pequenos sinais, eles são o prenúncio de grandes promessas.
Você já pensou que essa oração pode ter sido feita por você antes mesmo de você saber que precisava? Que essa mensagem foi gerada no coração de Deus com destino certo? E agora está chegando onde tem que chegar, no seu coração, na sua alma. E está fazendo o que só o Espírito pode fazer: curar, libertar, renovar. Você está sendo transformado, agora mesmo. E é por isso que precisa continuar. Declare: eu tenho fé. Se acredita no poder da intercessão divina. O que você vai sentir depois dessa oração não será explicável, porque quando Deus age, não tem lógica, só tem presença, e essa presença fica, ela permanece, ela transforma. Você pode até duvidar agora, mas amanhã vai perceber que algo dentro de você mudou. E vai lembrar: foi naquela oração, naquele momento, que tudo começou. Guarde isso. Segure essa promessa. Você chegou até aqui, e isso já é um milagre. Porque muitos desistem antes. Muitos param no meio. Muitos até começam a ouvir, mas o coração está tão endurecido que não deixam a palavra penetrar. Mas você ficou. Você permaneceu, mesmo com dor, mesmo com dúvidas, mesmo com essa bagagem pesada que vem arrastando há anos. E eu preciso te dizer: o céu viu isso, Deus viu, e está honrando agora a tua perseverança, porque quem não desiste vê o que os outros nunca verão. Quem aguenta até o fim recebe o que os apressados nunca tocarão. Agora ouça com atenção. Há algo muito específico que Deus quer curar em você. Talvez não seja algo físico, talvez seja aquela lembrança que você tenta evitar todos os dias, aquele momento que você não suporta recordar, uma palavra que te feriu, uma decisão errada que ainda te persegue, uma culpa que você não consegue se perdoar. E essa culpa te adoece por dentro, corrói em silêncio, te faz sentir que não merece recomeçar. Mas Deus está dizendo agora: eu conheço esse lugar escuro, eu sei o que aconteceu, e mesmo assim ainda escolho você. Quantas vezes você se cobrou por não ter sido mais forte, por ter falhado com alguém que amava, por não ter feito diferente quando teve a chance? Mas escute, a cura também passa pelo perdão. E hoje você precisa se perdoar. Não vai ser fácil, eu sei, mas é necessário. Você não é o erro que cometeu. Você é aquilo que Deus sonhou no ventre da sua mãe. Você ainda pode viver um novo tempo, mas só vai conseguir se liberar esse peso. Se parar de se punir, se aceitar que mesmo com falhas, Deus ainda pode te usar, e Ele quer te usar. Sabe aquela sensação de que ninguém se importa? De que se você sumisse nada mudaria? Essa voz mentirosa que te diz que você é invisível? Ela não vem de Deus, ela vem da dor, da rejeição, de anos se sentindo menor, de palavras duras que você ouviu e guardou como verdades. Mas a única verdade que você precisa ouvir hoje é essa: Deus te vê, Deus te ama, Deus se importa, Ele conhece seu nome. Ele sabe quantos fios de cabelo tem na sua cabeça, Ele conta suas lágrimas, Ele anota seus silêncios, e Ele está aqui agora, não em espírito apenas, mas presente, ao teu lado. Escreva nos comentários: eu tenho esperança, se sabe que Deus nunca te abandona. Talvez você ache que já está velho demais para recomeçar, que a sua idade já não permite sonhar, que o tempo passou e ficou tarde. Isso também é mentira. Deus não conta o tempo como a gente. Ele pode fazer em um dia o que você tentou em 20 anos. Ele pode restaurar em segundos o que a vida levou décadas para destruir. Padre Pio dizia que a oração é a chave para abrir o coração de Deus. E você está orando agora, está batendo na porta certa, e essa porta vai se abrir. Porque quando Deus decide agir, não há idade, não há diagnóstico, não há condição que impeça. Tem gente que vai se surpreender com o que Deus vai fazer na sua vida depois dessa oração. Gente que achava que você já era caso perdido, que você não tinha mais força, que você não iria sair dessa. Mas vão ver, vão testemunhar, porque Deus vai fazer questão de exaltar você na frente daqueles que desacreditaram.
não por vingança, mas por justiça, porque ele viu o que ninguém viu. E quem planta oração, colhe milagres. Quem planta lágrima, colhe testemunho. Você já parou para pensar quantos livramentos você teve e nem soube? Aquela viagem que você não fez, aquela ligação que não aconteceu, aquela dor que sumiu, aquela tempestade que passou. Deus tem te protegido em silêncio. Muitas vezes você achou que ele não estava fazendo nada, mas estava fazendo tudo. E hoje ele quer que você perceba isso, que você veja que mesmo nas noites mais escuras havia um fio de luz, e esse fio te trouxe até aqui. Talvez você esteja pensando, mas e se nada mudar? E se eu te dissesse que já mudou? Você não é mais a mesma pessoa que começou essa oração. Algo já foi quebrado no invisível, algo já foi destravado. Uma corrente foi rompida, uma resposta foi enviada. Você ainda não viu, mas já aconteceu. A fé faz isso. Permite que a gente veja antes de ver, sinta antes de tocar, creia antes de entender. E essa é a diferença entre quem para no meio e quem vai até o fim. Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém. Faça isso como um gesto de fé para ajudar outras pessoas. Você quer ver sua vida mudar? Então compartilhe essa oração. Não guarde só para você. Você sabe que tem alguém que está passando o que você passou. Alguém que precisa ouvir o que você está ouvindo. Seja canal, seja ponte, seja bênção. Porque quanto mais bênção você espalha, mais bênção você recebe. E Deus honra o coração generoso, o coração que se importa, o coração que reparte fé. E talvez, ao fazer isso, a sua própria bênção chegue ainda mais depressa. Padre Pio, ajuda essa alma que leva esse pedido aos céus. Roga por essa causa impossível, por esse desespero contido, por esse cansaço profundo. Intercede por essa mulher que sente que já deu tudo de si, por esse homem que não sabe mais como ser forte, por esse idoso que está com medo do futuro, por essa mãe que não vê mais saída, por esse pai que carrega o peso do sustento e das lágrimas. Intercede, Padre Pio, porque só o céu pode alcançar o que os remédios não alcançam. Você sabia que as maiores transformações da vida acontecem depois da maior dor? É isso que está para acontecer com você. Essa dor que te fez pensar em parar vai ser o empurrão para uma nova estação. Essa angústia que te consome hoje vai ser o testemunho que você vai contar amanhã. E as pessoas vão se perguntar como você conseguiu. E você vai dizer, foi Deus, foi naquela oração, foi naquele dia em que eu quase parei, mas continuei. Escreva, Deus é fiel, se acredita que Ele nunca falha com aqueles que têm fé. Não pare agora. O inimigo vai tentar te distrair. Vai fazer surgir notificações no celular. Vai te lembrar de coisas para fazer. Vai querer que você pense, já ouvi o suficiente. Mas não ceda. Essa parte da oração é onde muitos desistem. E é justamente aqui que o milagre está mais próximo. Porque no reino espiritual, a maior bênção sempre chega quando a fé está mais cansada. Quando a gente acha que não vai acontecer, Deus surpreende. Você já sentiu a presença de Deus assim, tão próxima? Como se Ele estivesse respirando com você? Como se o ar estivesse mais leve? Isso é real. Isso é sagrado. Isso é o milagre acontecendo sem barulho, sem espetáculo, mas com profundidade. O tipo de milagre que não passa, que marca, que muda tudo. Continue. Porque ainda tem mais. Ainda há uma palavra que vai destravar algo que estava bloqueado há muito tempo. Declare, eu confio em Deus. Se sente que sua vitória está chegando. Jesus, nesse momento, nós entregamos tudo. O passado com seus erros, o presente com suas dores e o futuro com suas incertezas. Entregamos o medo, a dúvida, a solidão. Entregamos essa dor que não passa, esse laudo que nos assusta, esse cansaço que parece sem fim. Entregamos o nome daquela pessoa que amamos e que também precisa de cura. Entregamos o nosso lar, o nosso corpo, a nossa história.
Porque tudo nas tuas mãos tem mais sentido, mais propósito, mais vida. Você não está aqui por acaso. Você foi atraído por essa oração porque Deus quer te colocar de pé. Ele quer reconstruir o que foi quebrado, reacender o que apagou, reerguer o que caiu. Ele quer que você veja que ainda há muito pela frente, que você ainda vai viver o que não viveu, que vai sentir o que nunca sentiu, que vai ver o que nunca imaginou, mas precisa permanecer até o fim. Porque o fim dessa oração é o começo de uma nova vida. Escreva: Amém, eu creio, se confia no plano divino que está por vir. Então você está aqui, ainda aqui. Isso diz tudo. Quem continua, quem resiste, quem permanece mesmo diante da dor é quem está mais perto da promessa. Pode parecer simples, mas poucos chegam até esse ponto. Poucos têm a coragem de encarar a própria alma por tanto tempo. Você está fazendo isso agora. E o céu está vendo. Está sendo registrado. Porque essa oração não é só um momento, é um marco espiritual. Um divisor de águas. Algo que Deus vai usar para mostrar que você não foi esquecido. Você percebe que algo está diferente dentro de você? Não precisa explicar, nem entender. É um alívio que você não consegue nomear. Um aperto que está afrouxando. É como se o peso que você carregava estivesse começando a se dissolver. E está, porque onde há fé, há espaço para cura. Onde há rendição, há liberdade. E você está rendido agora. Está de coração aberto. Está permitindo que Deus entre onde ninguém mais foi autorizado. E é por isso que Ele está agindo de forma tão forte. Tem uma parte de você que está cansada de ser forte, que só quer colo, só quer que alguém cuide, que alguém veja, que alguém diga: eu entendo você. Deus está dizendo isso agora. Ele entende. Ele viu o que fizeram com você. Ele viu quando você confiou demais e foi traído, quando se doou e foi ignorado, quando esperou e não veio. Tudo isso Ele viu. E hoje Ele está dizendo: agora é a minha vez de cuidar de você. E você merece isso, merece um recomeço, merece descanso, merece ser cuidado, porque a vida te exigiu demais. E você deu tudo, e ainda assim se sentiu insuficiente. Hoje Deus quebra essa mentira. Você não é pouco. Você é tudo o que Ele sonhou, com suas cicatrizes, com suas lutas, com suas falhas. Você é escolhido. E se está ouvindo isso agora, é porque essa unção está descendo sobre você. Algo está se rompendo no invisível. Cadeias estão sendo quebradas. Laços antigos estão sendo desatados. Fique atento. Escreva nos comentários: eu tenho fé. Se acredita no poder da intercessão divina. Você já percebeu como as maiores dores vêm de onde a gente mais amou? De quem a gente mais confiou? E isso marca, isso molda, isso muda. Talvez a sua enfermidade começou ali, naquele dia em que você foi profundamente ferido por quem deveria te proteger, e você não se recuperou desde então. Viveu, mas não sarou. Sorriu, mas não esqueceu. E Deus sabe disso. E é por isso que Ele está indo fundo. Ele quer alcançar esse ponto exato da ferida, para curar, para libertar, para renovar. Você sente medo de recomeçar? Medo de se abrir de novo? De confiar mais uma vez e ser decepcionado? Deus entende. Mas Ele também quer te lembrar que não é todo mundo igual. E que nem todo capítulo será como o anterior. O que passou, passou. E o que está por vir será diferente. Se você continuar se protegendo demais, vai perder o que Deus ainda quer te dar. Hoje, Ele quer que você abaixe essa guarda, que entregue essa proteção, que confie novamente, mas nele, porque Ele não decepciona. E tem mais. Você está achando que está no fim, mas Deus está dizendo que é o início, porque tem uma promessa que Ele fez e que ainda está de pé. Mesmo que você tenha se esquecido, mesmo que tenha desistido de esperar, Ele não desistiu e Ele não esquece. O que Ele prometeu, Ele cumpre. Pode não ter sido no seu tempo, mas será no tempo perfeito. E se você está ouvindo isso agora, é porque esse tempo está mais perto do que nunca. Fique atento aos sinais, eles vão começar a aparecer.
E se eu te dissesse que tem alguém agora, exatamente agora, sendo tocado por Deus por causa da tua oração, que enquanto você está sendo curado, alguém está sendo levantado porque você não parou? Você tem ideia do que isso significa? Significa que sua dor não foi em vão, que sua luta está gerando vida, que sua fidelidade está tocando outros corações. Você é um instrumento. Mesmo ferido, Deus está te usando. E isso é graça. Isso é milagre. Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém. Faça isso como um gesto de fé para ajudar outras pessoas. Você não imagina o bem que pode fazer com um simples gesto. O bem que essa oração pode levar a uma pessoa que está à beira do desespero, à beira de tirar a própria vida, à beira de desistir da fé. E pode ser você quem vai impedir isso. Pode ser a sua coragem de compartilhar que vai salvar uma alma. Seja a resposta, seja a luz. E Deus vai lembrar disso no dia em que você precisar de um milagre, porque Ele honra quem estende a mão. Padre Pio, ajuda-nos a compreender os mistérios da dor. Ensina-nos a transformar o sofrimento em oração, a não murmurar, mas a oferecer, a não recuar, mas a confiar. Roga ao Senhor por cada um que está ouvindo essa oração agora. Vai até essa casa, entra nesse quarto, passa nos corredores desse hospital, senta na beira da cama dessa pessoa que está cansada, fica com ela e diga a ela que não está sozinha. Você sabe por que o inimigo tenta tanto calar sua voz? Porque ela tem poder, porque a sua oração incomoda o inferno, porque sua existência é ameaça para as trevas, e se ele tenta te parar, é porque sabe do impacto que você tem no reino de Deus. Por isso, não se cale, não se esconda, não se diminua. Continue orando, continue buscando, continue acreditando. Você é muito mais forte do que pensa, e Deus sabe disso. Talvez hoje seja o dia mais difícil da sua vida, mas pode ser também o mais decisivo. O dia em que você escolhe não desistir. O dia em que, mesmo chorando, você diz: Senhor, eu ainda confio. O dia em que, mesmo sem forças, você permanece. É isso que muda tudo. Não é a ausência de dor. É a decisão de não abandonar a fé, mesmo em meio à dor. E essa decisão, Deus honra. Escreva: eu confio em Deus. Se sente que sua vitória está chegando. Você está sentindo um calor no peito, uma vontade de chorar, um silêncio diferente no ambiente? Isso é o Espírito Santo. Não tente entender. Apenas receba, deixe Ele trabalhar. Há coisas que só Ele pode fazer, e Ele está fazendo agora, em silêncio, sem barulho, mas com autoridade. Sinta, receba, agradeça e espere, porque a resposta vem, a vitória vem, a cura vem. Você que achava que nunca mais ia dormir em paz, essa noite será diferente. Você que achava que nunca mais ia sentir alegria, ela está voltando. Você que pensou que sua história tinha acabado, ela está apenas sendo reescrita por Deus. Confie. O autor da sua vida é o próprio Criador, e ele escreve com tinta de eternidade. Cada detalhe tem propósito. Até o que você achou que foi erro, ele vai transformar em bênção. Declare: Amém, eu creio. Se confia no plano divino que está por vir. Acredite, o que Deus está fazendo agora não é apenas para hoje, é para sua eternidade. É algo que vai marcar sua vida, vai mudar o rumo da sua história, vai tocar seus filhos, vai proteger sua casa, vai quebrar maldições que vinham de gerações. Você não é mais o mesmo, e o mundo espiritual sabe disso. Algo foi liberado, algo novo começou, e você vai perceber isso nos próximos dias, em detalhes, em respostas, em confirmações. Você percebeu que chegou até aqui e continua? Já parou para pensar o que te faz não conseguir parar de ouvir essa oração? É algo mais forte que você, não é? É como se uma mão invisível estivesse te segurando e dizendo: ainda não acabou. Tem algo para você aqui. E é exatamente isso. Tem algo para você, algo que ninguém mais pode te entregar, algo que o mundo não pode comprar. É o próprio Deus sussurrando nos seus ouvidos. Fica mais um pouco,
Eu estou aqui. Talvez você não tenha escutado a voz de Deus com os ouvidos, mas com a alma. É esse silêncio que fala mais do que 1000 palavras. Essa calma que não faz sentido. Esse alívio que você não esperava. Não é acaso, é cura. Você entrou aqui ferido e talvez ainda esteja sangrando. Mas o sangramento está diminuindo. O coração, mesmo dolorido, começa a bater com mais esperança. Isso é real, é espiritual. E está acontecendo agora. Você pode até pensar, mas depois essa dor volta como sempre voltou. Só que hoje é diferente, porque hoje você não veio só pedir, você veio entregar. E quando a gente entrega tudo sem reservas, Deus faz o que nunca fez. Ele age no impossível. Ele toca onde nenhum remédio alcança. Ele apaga memórias que machucam. Ele quebra correntes emocionais, espirituais, hereditárias. E ele está quebrando agora. Algo está sendo arrancado. Você não sabe explicar, mas sente. E não é sugestão, é intervenção. Há anos você tenta se libertar de algo. Talvez uma culpa, um vício, um padrão que se repete na sua vida. Você até melhora por um tempo, mas depois tudo volta. E você se pergunta, será que é castigo? Será que estou pagando por algo? E Deus está te dizendo agora, não é castigo, é a ferida aberta que você ainda não deixou eu curar por completo. A oração de hoje está indo direto lá, no lugar que ninguém mais soube cuidar, no ponto onde tudo começou. Porque Deus não cura a superfície, Ele cura a raiz. Escreva nos comentários, Jesus, eu confio em vós. Se acredita no poder transformador de Deus, quantas vezes você teve que ser forte para os outros e fraco por dentro? Quantas vezes você ajudou todo mundo e ninguém percebeu quando era você quem estava desabando? Essa solidão silenciosa te adoeceu, te envelheceu por dentro, mas hoje o Espírito Santo está refazendo o que a dor desfigurou. Você não vai mais viver em pedaços. Você vai ser inteiro, vai ser restaurado. Vai se olhar no espelho e voltar a reconhecer a si mesmo. Isso não é exagero, isso é promessa. E já começou. Você sente que perdeu tempo? Que a vida passou e você não viveu o que deveria? Que o que tinha para acontecer já passou? Isso é uma das maiores mentiras que o inimigo sopra na mente de quem está ferido. Mas você vai quebrar isso agora, porque o que Deus está preparando vai compensar cada dia de dor, cada noite em que você chorou escondido, cada lágrima que caiu no travesseiro sem ninguém notar. Tudo vai ser ressignificado, nada será perdido, e você vai ver isso com seus próprios olhos. Talvez você ache que essa oração está demorando demais para acabar. Mas perceba, seu coração está pedindo mais. Seu corpo até se mexe, mas algo te prende, porque sua alma sabe que precisa disso, porque há algo que ainda precisa ser dito. E é isso que vai acontecer agora. Uma verdade que talvez você nunca tenha ouvido antes. Você não precisa estar bem o tempo todo para ser amado por Deus. Ele te ama ferido, te ama quebrado, te ama imperfeito. E é nesse amor que a cura acontece. Há uma história na Bíblia em que Jesus cura uma mulher apenas com o olhar e o toque do seu manto. Ela não pediu, ela só tocou. Talvez você esteja se sentindo assim, sem forças para pedir, só querendo tocar, pois toque agora, com o pensamento, com o coração. Diga a Ele, Jesus, se quiseres podes me curar. E Ele quer, e Ele vai, mas você precisa deixar. Precisa acreditar, precisa esperar até o final. Não espere, envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém. Faça isso como um gesto de fé para ajudar outras pessoas. Tem alguém que precisa ouvir isso. Alguém que está orando sozinho, sem esperança. Alguém que você talvez nem saiba, mas que está vivendo o mesmo desespero que você já viveu. Essa oração pode ser o fio que vai impedir essa pessoa de desabar. Então faça isso. Não é apenas um compartilhamento, é um ato profético, uma oferta de fé, uma semente de esperança. E o que você planta com amor, você colhe em forma de milagre.
Você que está ouvindo isso, sente que perdeu o brilho no olhar, que não tem mais alegria em nada, que mesmo cercado de gente se sente sozinho? Isso tem nome, dor da alma. E essa dor, quando não tratada, destrói. Ela seca por dentro. Gira o sentido da vida. Mas o Espírito Santo está te devolvendo agora essa luz. Você não vai mais olhar para o futuro com medo. Vai olhar com fé, com expectativa. Vai voltar a sonhar. E sonhar com coisas grandes, porque Deus te fez para isso. Você tem uma missão, mesmo que nunca tenha pensado nisso. E essa missão começa quando você entende que sua dor não foi por acaso. Ela tem propósito. Vai servir para curar outros. Vai ser o caminho para libertar sua família. Porque quando Deus cura um, Ele começa a curar uma geração. E você está sendo esse primeiro da sua casa. O primeiro a orar de verdade. O primeiro a clamar com sinceridade. O primeiro a resistir até o fim. E por isso, o milagre vai começar por você. Escreva: eu tenho esperança, se sabe que Deus nunca te abandona. O que está acontecendo agora é maior do que você pode entender. Você está sendo tocado onde nem a medicina chega, onde nem a psicologia alcança, onde só Deus entra. E Ele não entra para observar, Ele entra para transformar, para fazer tudo novo. E essa transformação não é só para você sentir, é para você viver. Você vai perceber mudanças no ambiente, nas pessoas ao seu redor, nas suas reações, no seu descanso. Vai começar a dormir melhor, vai sentir mais força pela manhã, vai notar que coisas que te tiravam do eixo já não te afetam como antes. Tem pessoas que vão olhar para você e dizer: o que aconteceu? E você vai dizer: foi Deus. Foi naquela oração que eu ouvi até o fim. Porque o fim dessa oração é um ponto de virada. É como se você estivesse atravessando um deserto e agora está chegando do outro lado. E do outro lado há promessas, há cura, há respostas, há alegria, há paz que não depende das circunstâncias, há um renascimento. Você já entendeu por que essa oração é longa? Porque não dá para tratar uma dor de anos em 2 minutos. Deus está fazendo um trabalho profundo. E quando Ele faz algo profundo, leva tempo. Mas o tempo da cura também é tempo de renascimento. E quanto mais você permanece, mais Ele trabalha. Cada segundo aqui é como uma gota de remédio na sua alma. E você está sendo restaurado aos poucos. De forma completa, de forma eterna. Declare: Deus é fiel. Se acredita que Ele nunca falha com aqueles que têm fé. Agora ouça com muita atenção. Essa não será a última vez que Deus vai te visitar, mas será o início de uma nova rotina, porque a cura não termina quando o vídeo acaba. Ela continua quando você decide permanecer na presença, quando você começa a viver aquilo que orou, quando suas atitudes começam a refletir essa fé, e é por isso que você precisa continuar ouvindo essas orações. Elas são alimento, elas são âncora, elas são escudo, e cada uma vai te fortalecer mais. Agora que você chegou até aqui, com o coração tocado, talvez com os olhos marejados, talvez com a alma mais leve, é importante entender: o que aconteceu neste momento não foi apenas uma oração, foi um encontro com Deus, um encontro real, verdadeiro, íntimo. Enquanto você ouvia, algo foi sendo liberado dos céus sobre a sua vida. Correntes invisíveis foram quebradas. Feridas que você achava que estariam para sempre abertas começaram a fechar. E você pode ainda não ter visto o resultado com os olhos do corpo, mas o seu espírito já sabe. Algo mudou. Você orou com fé. Você permaneceu até o fim. Você confiou mesmo sem garantias. E é isso que move o coração de Deus. A fé que resiste, mesmo em meio ao sofrimento. A fé que continua acreditando, mesmo depois de tantas decepções. A fé que escolhe esperar, mesmo sem entender. E agora, envolto nessa atmosfera de cura, você precisa selar esse momento com gratidão e esperança. Então vamos finalizar como se estivéssemos no altar, diante do Santíssimo, com os olhos fechados e a alma exposta diante de Deus.
Senhor, meu Deus e meu Pai, te agradecemos por esse momento sagrado, por cada palavra que o Senhor soprou ao nosso coração, por cada lágrima que o Senhor enxugou em silêncio, por cada peso que o Senhor retirou de nós enquanto orávamos. Obrigado, Senhor, por nos mostrar que a cura não vem apenas dos médicos, mas do teu amor que tudo transforma. Obrigado por nos lembrar que não estamos sozinhos, que temos um Deus que cuida, um Salvador que liberta, um Espírito que consola. Entregamos mais uma vez toda a dor que ainda resta, todas as feridas que ainda estão sensíveis. Entregamos o corpo, a alma e o espírito. Consagramos ao Senhor o nosso passado, o nosso presente e todo o nosso futuro. Que essa oração se transforme em testemunho. Que nossa vida se torne um altar de gratidão e que a cura que começou aqui se complete a cada novo dia. Mesmo que venham novos ventos, nós já não somos os mesmos. Algo em nós renasceu. E pedimos humildemente: guarda-nos, Senhor, livra-nos do mal, fortalece nossa fé, aumenta nossa esperança e faz de nós instrumentos da Tua vontade. Que possamos também levar essa cura a outras almas feridas, e quando a dúvida voltar, quando o medo bater à porta, que o Teu Espírito nos lembre desta oração, desse momento, desse toque. Porque a partir de hoje nós cremos. O Senhor começou uma boa obra em nós, e Ele é fiel para completá-la. Em nome de Jesus, com a intercessão de Nossa Senhora e de São Padre Pio, nós selamos esta oração com fé. Amém. Se essa oração falou com você, escreva nos comentários: Senhor, toca onde ninguém mais conseguiu tocar. Deixe o seu amém como um sinal da sua fé. E agora, com o coração aberto e renovado, não pare por aqui. Clique agora na playlist de orações que está na tela ou nos comentários fixados. Lá há outras palavras preparadas para continuar esse processo de cura, de restauração e de fortalecimento espiritual. Não adie a sua cura. O próximo vídeo pode ser o milagre que falta. Que Deus te abençoe profundamente. E lembre-se, o céu te vê, te escuta e continua agindo.